Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório para o Enem. Já deixa a sua curtida aí, já se inscreve no canal se você caiu de paraquedas de repente aqui nesse videozinho de logaritmo. A gente já tem várias outras aulas de revisão de conteúdo, vários outros vídeos aí de resolução de exercícios do Enem, vídeos todos os dias até o dia do Enem de matemática. Esse é o nosso compromisso para ajudar ao máximo você que está se preparando para essa prova, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é logaritmo, temido, odiado, desprezado logaritmo. Eu sou apaixonado por logaritmo, eu adoro, então vou tentar passar um pouquinho dessa paixão para você, tentar explicar aí e te mostrar que o logaritmo não é tão impossível assim. Eu não vou dizer que não é difícil, porque depende de vários outros conhecimentos que você já teve, etc e tal, mas eu vou tentar mostrar para você que não é impossível. Essa é a minha missão, tá certo? Então, se você já sabe log, vem comigo, é sempre bom revisar. Se você não sabe, muita força para você. Me acompanha, vou tentar te ensinar, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Iniciamos aí a nossa aula de logaritmo falando da definição. Pessoal, qual que é a definição que nós temos de logaritmo? O logaritmo é definido da seguinte maneira. O log na base A de B é igual a x, se e somente se esse B for igual a A elevado a x. Definiçãozinha matemática complexa, mas não tanto. Vou te ensinar de uma maneira bem tranquila, saca só. Primeiro sobre os nomes, tá? Esse númerozinho que fica aqui embaixo, pequenininho no log subscrito, é quem a gente chama de base. O cara que vem ao lado dele, assim, dando continuidade ali na altura do logaritmo, é o tal do logaritmando, ou então antilogaritmo. Enquanto o x, como ele está igualado à estrutura do log, ele é o próprio logaritmo, tá certo? A definição dá aquela dupla seta, que é o se e somente se, e ele só está querendo dizer que você pode fazer de um caminho para o outro, então você pode transformar uma potência no logaritmo, mas o que a gente mais faz é transformar um logaritmo numa potência. Percebam, o que acontece aqui, essencialmente, é o logaritmando ele fica paradinho do lado esquerdo e a nossa base de logaritmo ela é jogada para o outro lado, encaixado embaixo do x, como uma base de potência. Então, a definição de logaritmo é base vira base. Base de logaritmo vira base de potência. Se eu fizer para o outro lado, base de potência vira base de logaritmo. E é isso, nada mais. Certo? Então, na verdade, o que a gente tem, fazendo uma aplicação aí bem simples, tá? É tipo assim, qual que é o log, na base 2 de 16? Se você não sabe, você diz, isso é x. E aí, basicamente, quando você faz a aplicação de logaritmo, você deixa o 16 paradinho, e esse 2 que está como base de logaritmo, ele vai para o outro lado, como uma base de potência, e o x fica em cima dele como expoente. Então, na verdade, pessoal, pensa comigo. Esse x é logaritmo, esse x é expoente. Sim, logaritmo nada mais é do que um nome chique para expoente. Assim como toalete é um nome chique para banheiro, tá certo? Então, galera, é exatamente isso. Logaritmo nada mais é do que você trabalhar com potências, com expoentes. Então, tá tranquilo, a gente está em casa, a gente sabe potência. Potência é uma das operações básicas que está no nosso coração há muito tempo. Então, é bem tranquilo de você resolver isso aqui agora por uma equação exponencial. Você fatora o 16, chega em 2 elevado a 4, e se 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a x, então o x vale 4. Acabou. Você ainda pode, inclusive, dispensar praticamente tudo aqui se você souber de cara o quê? Qual que é o expoente que se coloca no 2 para transformar ele em 16? É o 4, porque é o 2 elevado a 4 que se transforma em 16. Então, de cara, a resposta é 4. Então, galera, não tem
nada de muito mais quando a gente fala logaritmo, tá? Não tem nada de muito mais. Não é fácil porque tem bastante propriedade, exige conhecimentos anteriores e aí isso talvez te deixe nervoso, deixe o conteúdo meio carregado, mas não é um bichão de 7 cabeças não, tá certo? Vamos fazer uma questãozinha aqui, então trabalha com isso? Simbora, olha só. Quando a gente tem essa questãozinha aqui do Enem 2011, ela vai trabalhar essencialmente aí com a definição, tá? O que a gente precisa saber de log aqui é a definição. Tem uma continuidade ainda depois ali da questão, porque questões de log tendem a ter bastante texto. Então vamos lá. Enem 2011. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substituiu a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e MO se relacionam pela fórmula. MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 do log na base 10 de MO, onde MO é um movimento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o Dina vezes centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido em 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3. Já vamos continuar, mas vamos dar uma pequena respirada aqui. Vamos lá. Primeiro, o Enem é apaixonado por fazer questões que envolvem terremotos. Por quê? Porque ele trabalha com funções logarítmicas. Nos últimos anos, se eu não estou enganado, são 5 questões que falam de terremotos logaritmo no Enem. Então, você tem que saber trabalhar com questões como a que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então, ele está falando aí de uma outra escala que não é a escala Richter, é a escala MMS, tá certo? Dada ali por MW igual a menos 10,7 mais 2/3 do log na base 10 de MO, tá certo? Aí ele fala desse terremoto de Kobe que teve o MW valendo 7,3. Vamos seguir agora com a questão, olha só. Ele fala pra gente agora o seguinte, né? Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico, o M0, do terremoto de Kobe, em Dina vezes centímetro? Simples, tá? Simples. Vamos lá, acompanha comigo. Basicamente, ele já deu para a gente a função que a gente tem que trabalhar. MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 do log na base 10 de MO. Só que nesse terremoto de Kobe, a gente tem o MW sendo 7,3. E é com isso que a gente vai jogar. A partir de agora, a gente tem. Isso tem que ser igual a menos 10,7 mais 2/3 vezes o log na base 10 de MO. Pessoal, não precisa do parênteses ali, tá? Não é estritamente necessário. Cara, se a gente quer o MO agora, a gente começa a isolar ele. Só que como ele está dentro do logaritmo, a gente tem que isolar o logaritmo primeiro. Então, primeiro de tudo, esse menos 10,7 vai para o outro lado como mais 10,7. Do lado esquerdo, então, a gente vai ter 7,3 mais 10,7, que nos dá exatamente 18. 18, então, tem que ser igual a 2/3, que multiplica o log na base 10 de MO. Beleza. Continuamos isolando o nosso logaritmo. E eu vou fazer 2 movimentos de uma vez só. Olha só, o 18 está lá do outro lado, o 3 está dividindo, vai passar multiplicando, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. E isso tem que ser igual ao nosso log na base 10 de MO. Aí a gente vai fazer agora 18 vezes 3 dividido por 2, ou ainda melhor, 18 dividido por 2, que é 9, e 9 vezes 3, que é 27. 27 é o log na base 10 de MO. Pessoal, é aqui que é o grande momento onde a gente vai usar a definição de logaritmo para achar o tal do MO.
Lembra? Quando eu aplico a definição de logaritmo, o logaritmando fica sozinho e a base de logaritmo passa para o outro lado como base de potência. Então aqui a gente vai deixar agora o logaritmando sozinho e a nossa base de logaritmo vai para o outro lado como base de potência. E a gente vai ter 10 elevado a 27, é exatamente o nosso MO, o que nos resulta aí na nossa alternativa E. E pronto, está feita a questão. Percebam, é uma questão simples. A gente não fala nada de propriedade, a gente realmente mal fala de logaritmo. A importância do logaritmo é no último momento. Na última etapa a gente fala, tá bom, definição de logaritmo. Todo o resto, a gente não fez nada com o logaritmo, certo? Então, bem tranquilo, bem suave, nada de muito mais, tá certo? Mas nem todas as questões de logaritmo são assim. A grande maioria delas vai precisar principalmente de outras 4 propriedades aí que a gente tem, que são essas 4 aqui, tá? Especialmente as 3 primeiras. As 3 primeiras são conhecidas como propriedades operatórias do logaritmo. Ela basicamente fala o seguinte: se a gente tem uma multiplicação no logaritmando, a gente pode abrir, então, como uma soma entre 2 logaritmos. É importante perceber que a base se mantém em todos os logs ali envolvidos. De forma inversa, se a gente tiver uma divisão no logaritmando, a gente pode abrir esse logaritmo como uma subtração entre 2 logaritmos. De novo, percebam que a base se mantém. E a gente ainda tem a propriedade que fala que se você tiver um expoente no seu logaritmando, ele escorrega para frente multiplicando o seu logaritmo. Tá? Essas 3 propriedades, elas vêm do que a gente falou. Logaritmo nada mais é do que um expoente. Então, quando a gente tem aqui uma multiplicação no logaritmando, o logaritmando tem um papel de potência. Então, é como se a gente tivesse uma multiplicação entre potências que têm a mesma base. E aí a gente faz uma soma dos expoentes. E isso vai a mesma coisa para as outras 2 propriedades. É muito bonito matematicamente. Mas como essa é só uma aulinha de revisão, eu não vou martelar tanto isso, tá? Por último, a 4ª e última propriedade é a propriedade que faz a propriedade de mudança de base. Que é o quê? É quando você quer mudar a sua base de logaritmo por algum motivo. Ela não costuma aparecer no Enem. Significa que ela não vai aparecer? Não, mas ela não costuma aparecer, tá certo? Se aparecesse, seria uma surpresa, mas não é normal não, tá? Basicamente, o que a gente faz é, se eu quero mudar a base de um determinado logaritmo, eu transformo ele na divisão entre 2 logaritmos, numa outra base, sendo que essa base é a base que eu quero ou que a questão me forneceu, tá? Então, vamos supor, ele me fornece logaritmos que estão na base 10. De repente, ele pede um log, vamos supor aqui, um log na base 12 de 20. Então, o que eu faço? Se ele me forneceu, se a questão me fornecer logaritmos na base 10, eu faço a divisão entre 2 logaritmos que estão na base 10. E aí, o 20 compõe o logaritmo de cima, o 12 compõe o logaritmo de baixo. Aí eu tenho que calcular os 2 logaritmos separadamente e no final dividir os resultados obtidos, tá? Então, essas são as propriedades que a gente tem que saber. Vamos ver aí uma questão onde elas se aplicam porque é necessário, é mais do que necessário treinar isso. E vamos para mais um textão. Enem 2019 fala o seguinte, olha aí o terremoto de novo, né? Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter. Tadinho do Gutenberg, ficou de fora dessa, né, do nome. Que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Aí nos dá uma tabela. Vamos continuar o texto, depois a gente volta ali. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms é igual a 3,30 mais o log de A vezes F.
em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Então, peraí, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Olha só, ele nos deu uma fórmula que fala desse negócio aí de magnitude local. Você não precisa ser um sismólogo para saber isso, ele está fornecendo tudo para a gente, é só interpretação. Não, você não perdeu aula de geografia ou matemática aí que, meu Deus, eu nunca vi esse negócio dos terremotos aí, né? Fórmula de terremoto na escola. Normal, isso aqui é informação complementar que o Enem te dá. Ele está te cobrando coisas novas, mas te fornecendo as informações necessárias. A gente vai virar a página agora e continuar a questão, mas o grande lance da tabela é que, assim, esse tal do MS, que é dado ali pela fórmula, tá? Ele é o que vai dizer se o nosso terremoto é pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Então vai falar aí do nível assim do terremoto, né? Nivelação dele. Uma coisa importante de a gente constatar também aqui na questão, se você for verificar, é que ele fala que o A é a amplitude máxima da onda em micrômetro e que o F é a frequência da onda em Hertz. E ele fala que teve um terremoto onde a amplitude máxima é de 2.000 micrômetros e a frequência é 0,2 Hz. Isso é muito interessante, isso é bem bom para a gente porque ele já deu tudo o que a gente precisa nas unidades que são utilizadas. Por exemplo, na matemática a gente não costuma usar Hertz, mas poderia ser que essa questão se casasse alguma coisa com física e exigisse algum tipo de conversão de medida, né? Ou então ali o micrômetro, né? Aí a gente poderia fazer uma conversão de medida também, mas assim, ó, não é necessário. Não é necessário, a gente segue, tá? Seguindo, a gente tem: utilize 0,3 como aproximação para o log de 2. Ó, o log de 2 surgindo aí, né? Mais uma vez, agora ele está pedindo para a gente fazer uma substituição, né? Se aparecer na questão log de 2, a gente usa o 0,3. E aí fala: de acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Então, cara, basicamente, para a gente classificar o terremoto, a gente precisa do MS e da tabela. Então, vamos lá. A gente tem uma fórmula que diz para a gente: MS é igual a 3,30 mais o log de A vezes F. E ele fala que para esse terremoto que ocorreu, a gente tem o A medindo 2.000 micrômetros e a gente tem o F medindo 0,2 Hz. Então, pessoal, tranquilaço. O que a gente vai ter aí? Olha só, o MS que ele tanto quer vai ser igual a 3,30 mais o log, no lugar do A eu vou colocar 2.000, vezes o F, que é a frequência ali, né, que é de 0,2 Hz. Feito isso, a gente vai multiplicar ali logaritmando, né, e a gente vai dizer que teremos 3,30 mais, aqui na multiplicação, fica o log de 400. Vini, mas cadê a base? Essa questão está esquecendo de colocar a base para a gente? Não, pessoal. A gente tem que saber também que quando a base é 10, a gente não precisa escrever. Então, quando ele fala log de 400, por exemplo, agora, é log na base 10 de 400. Isso é um conhecimento também que você tem que ter, tá certo? Quando a gente tem a base 10 e a base oficial, não precisa se escrever a base. Não é que teve um erro de grafia ali ou de impressão, tá certo? Talvez você esteja se perguntando: Vini, eu poderia aqui usar a propriedade que a gente viu ali anteriormente e abrir essa multiplicação em formato de soma entre dois logs? Sim, e essa é a parte interessante de logaritmo. Tem várias questões como essa que você pode fazer de diversas maneiras diferentes. Eu vou fazer aqui de um jeitinho, você pode fazer de outro e tá tudo bem, tá certo? Vamos lá. Aí agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a minha criatividade para dar um jeito de reescrever esse log de 400 que está aparecendo bem aqui de uma maneira diferente, porque eu preciso usar log de 2, que é o que a questão me forneceu. Então, normalmente a gente fatora, só que eu vou ser um pouquinho mais ligeiro aqui. A gente tem que lembrar, em questões desse tipo, que como o log que foi fornecido para a gente está na base 10, subentendido,
Isso? Então tem um outro log que a gente conhece, que é o log na base 10 de 10. Vamos lá? Qual que é o expoente que eu coloco no 10 para transformar ele em 10? É o expoente 1. Dito isso, então eu não tenho só um logaritmo que foi fornecido para mim. Eu tenho 2 logaritmos que foram fornecidos para mim. Sabendo disso, eu não vou querer fazer a fatoração do 400 total. Porque se eu fazer a fatoração total do 400, não vai ficar tão apetitoso assim. Vai ficar 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Eu acho. Algo desse tipo. Não lembro. Mas vai ter o 5. Isso é o que interessa. Tá? E não, eu errei a fatoração. Acabei de perceber. Que vergonha que eu sou. Tá? Fica 2 na quarta vezes o 5 ao quadrado. De qualquer forma, o que importa é, não vai ficar legal porque eu tenho 5 e eu não tenho o log de 5 e seria pior para calcular ele. O que eu vou fazer aqui é reescrever esse 400 de uma maneira diferente. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e dizer o seguinte. Esse meu MS, então, vai ser 3,30 mais esse 400, pessoal. Eu vou reescrever ele como 2 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Que 2 ao quadrado é 4, 10 ao quadrado é 100. E a gente tem aí o 400. Você poderia pensar isso, né? Caso você se pergunte, pô, Vini, mas como é que eu chegaria nisso, né? Tudo bem, tu é professor? Não, pensa assim, 400 é 4 vezes 100. 4 é 2 ao quadrado e 100 é 10 ao quadrado. Não é tão difícil assim, né? Já que a gente tem as ferramentas 2 e 10 ali. Agora o que acontece? Agora sim eu vou começar a abrir. Olha só, eu vou escrever o seguinte, MS é igual a 3,30. Aí, ó, se tem uma multiplicação no logaritmando, eu vou abrir como uma soma entre 2 logaritmos. Log de 2 ao quadrado mais o log de 10 ao quadrado. Então, a gente acabou de usar essa propriedade aqui, ó. Aí, agora, a gente tem expoentes no logaritmando. E a gente vai usar essa propriedade aqui, que fala o quê? O expoente no logaritmando, ele pode escorregar para frente do log em que ele está posicionado. Então, a gente vai ter que o nosso MS é 3,30 mais 2 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 10. E aí, pessoal, uma vez feito isso, agora está tranquilo. Agora, na verdade, está bem tranquilo, porque o nosso MS vai ser 3,30. Agora, olha só, lembra que a questão disse que o log de 2 é 0,3. Então, aqui é 2 vezes 0,3, que fica 0,6 ou 0,60. Mais 2 vezes o log de 10, a gente já lembrou ali em cima que o log de 10 é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. E quando a gente fazer essa soma aí, a gente vai achar que o nosso MS é 3,30 mais 0,60 fica 3,90 e 3,90 mais 2 fica 5, opa, não é um mais, né? É um igual a 5,90. E se o MS é 5,90, aí a gente volta na tabela e fala, opa, deixa eu apagar aqui, ó. Se eu vim agora na tabela, a gente vai ter que o 5,90 é o limite máximo aqui, ó, porque é menor ou igual, né? É o limite máximo do nosso moderado. Logo, a alternativa C é a alternativa correta. Tá? Então, pessoal, sim, dá um trabalhinho, sim, você tem que saber as propriedades, tá? Mas também não é nada de muito difícil. Como eu disse, se você quisesse ali trabalhar, né, fazer a fatoração e aí usar o 5, tudo bem. Lembre que o log de 5 é o log de 10 dividido por 2, portanto é o log de 10 menos o log de 2. Aí você consegue trabalhar também, tem mais de uma maneira de resolver essa questão. Tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você consiga agora praticar o logaritmo, refaça essas duas questões, siga os passos que eu fiz para você começar ali a entender melhor esse conteúdo e pratique muito, gente. O logaritmo é prática, tá certo? E como normalmente as pessoas não sabem ou pulam direto as questões de logaritmo, se você souber logaritmo,
você está muitos passos na frente, tá certo? Por hoje é isso, ó. Um beijão para vocês, bons estudos aí. Respira, o Enem tá chegando, mas você vai se dar bem, tá certo? Abração, até a próxima.